Olá, eu sou o Sérgio Zansky e esse é o Cinema por Outro Ângulo, um podcast do portal Cine Dendê. Hoje eu tenho o prazer de receber Gustavo Bonafé, um cineasta que vem construindo uma trajetória marcada pela versatilidade e pelo olhar forte para o cinema de gênero. Ao longo de sua carreira, ele transitou entre ação, suspense, drama e cinebiografias com títulos como O Doutrinador, filme que eu amo, inclusive, O Rastro e Legalize Já, Amizade Nunca Morre, além de trabalhos na televisão, no streaming, o que reforça a sua assinatura visual e uma narrativa sempre muito dinâmica. Agora, Gustavo, ele chega com Rio de Sangue, um thriller policial intenso e que acompanha uma policial jurada de morte que foge para o Pará e precisa enfrentar criminosos em plena Amazônia. Tudo isso após o sequestro da sua própria filha. O filme conta com um elenco de peso liderado por Giovanna Antonelli e Alice Wegman, além de nomes como Antônio Caloni, Felipe Simas, Ravel Andrade e Sérgio Menezes. Misturando ação e drama, em um pano de fundo social potente, o filme mergulha em temas como maternidade, sobrevivência e conflitos na região amazônica. Tudo isso sem abrir mão da tensão e de um ritmo extremamente acelerado. Agora sim, vamos conversar. Gustavo, um prazer tê-lo aqui. Primeiro, Prazer eu é quero meu. dizer que eu sou teu fã. Eu lembro que em 2018, acho que foi 2018 que você lançou o Doutrinador. Eu Foi. já acompanhava a HQ e quando eu soube que o filme estava sendo lançado, para mim foi a realização de um sonho de um nerd, né? E até hoje, todo ano acho que eu assisto umas duas, três vezes. E muito Que obrigado por legal. ter feito essa obra, né? Que legal, obrigado. Obrigado eu. Você apagou o irmão do paiolzinho. Você devia ir pro norte, Trindade. Lá você se protege e aproveita pra tentar se alinhar com a tua filha. Gustavo, Rio de Sangue trabalha com uma estrutura clássica de trilha de resgate, mas ao mesmo tempo ele traz um contexto social muito específico do Brasil. Em que momento, durante toda essa construção, você conseguiu plenamente encontrar esse equilíbrio entre o entretenimento e essa camada mais crítica na narrativa? Eu acho, Sérgio, que assim, uma vez que o pano de fundo era esse lugar, né, e era essa questão do garimpo ilegal é, a mistura já estava lá, já estava no roteiro, assim. O que a gente fez foi um trabalho bem minucioso e preocupado em retratar a realidade da melhor forma possível. A gente teve uma consultora indígena, que é a Val Munduruku, que é uma mulher que acompanhou na parte de roteiro tudo que a gente vinha escrevendo e que trouxe também coisas sobre a região, elementos que a gente pudesse incorporar para dentro da história. Então a gente teve uma preocupação com essa parte sociopolítica da trama, assim, né? E uma vez que a gente escolheu que era um filme de ação e que ia retratar esse tipo de conflito. Depois disso, é incorporar na história mesmo, acho que é o que tá lá. Você vai vivendo a história e a nossa personagem vai caminhando por esses lugares e as coisas vão acontecendo, né? E o pano de fundo tá lá presente o tempo inteiro, assim. A gente sempre falou muito sobre, no final das contas, era isso, a importância de retratar da forma mais realista possível e com muito respeito e com muito cuidado. Porque, legal, é um filme de ação, sim, mas ele tá pisando em ovos uma vez que ele tá retratando esse tipo de conflito, né? Luísa! Oi, mãe. Só vou ter que dar um tempo pra polícia. Sua alegria. Desculpa te receber assim. Dia de saída, sempre tudo meio corrido. Acabei de chegar sem já. Você sempre disse que eu tinha que entender quando você tava trabalhando. Agora é tua vez. Luísa! Tem uma mulher aqui. Com certeza. Sua direção no filme, ela abraça algumas referências bem claras de outros filmes. Posso citar o Busca Implacável, coreografias de luta e o ritmo acelerado, por exemplo, de um John Wick. Como foi esse processo de absorver influências, mas sem perder
claro, a sua identidade e a identidade brasileira de uma narração. Eu acho que, assim, eu trabalho com bastante referência. É engraçado, esses que você citou, por exemplo, nem eram referências para mim, no caso, embora são bons filmes de ação. O filme que mais me guiou, assim, no começo, e normalmente a referência para mim ela é bem embrionária, assim. Uma vez que a gente começa a meter a mão na massa mesmo, eu acho que eu gosto de abrir mão delas e começar a trabalhar com o que os atores estão me trazendo, com o que a locação está me trazendo, com as coisas que o elemento do dia a dia mesmo vai enriquecendo o filme, assim. Mas a gente tinha uma coisa em mente, eu tinha uma coisa em mente desde o começo, um filme em mente que era o Sicário, que Ah, também tinha ótimo. protagonista feminina e que era um filme que te deixava o tempo inteiro pisando em ovos, o tempo inteiro pensando, vai dar errado, alguma coisa vai dar errado aqui. Você tá sempre o filme inteiro com medo de que, assim, coisas ruins vão acontecer, assim, sabe? E eu tinha uma preocupação, eu achava que o Rio de Sangue precisava ficar um pouco em cima desse lugar também, assim. Eu tinha medo que ele fosse um filme, talvez até que nem você citou, o Busca Implacável, que é assim, bom, você sabe que ele vai dar porrada em todo mundo. Assim Já mesmo. sabe que ele vai chegar lá e cedo ou tarde todos vão sucumbir a ele, sabe assim? Vai apanhar, 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 apanhar e depois vai ganhar no E final. depois vai bater, exato. Eu queria um pouco mais dessa tensão, talvez, que o Sicário tem, de. Peraí, pode ser que. Cara, pode ser que alguma coisa muito ruim aconteça, sabe assim? E E acho que você a gente conseguiu. acho que a gente conseguiu um pouco disso, assim, no filme. Acho que as pessoas ficam um pouco mais tensas, assim, nesse lugar e tal. Agora, e a questão da ação mesmo, e esses filmes que você citou são referências, assim como vários outros são. Aí é trabalho, é coreografia, é brincar com os atores, com o coordenador de ação, né? E a gente vai achando a- muitas vezes a cena de ação está descrita no papel de um jeito e quando a gente chega para ensaiar, a gente fala, não, tudo bem, esquece tudo isso aí, vamos embora. Agora, o que que a gente quer? A gente quer um machado? Tá bom. O que que a gente quer? A gente quer um caco de vidro? A gente começa a pensar junto e vai achando o que a gente acha legal para aquele momento, para aquela história, elementos da locação que às vezes ajudam, sabe? Isso é ótimo. Você conseguiu, você deu um ótimo exemplo e realmente o filme ele traz muitos elementos de Sicário e de um diretor que eu gosto muito, que é o Villeneuve, e eu vejo muitos aspectos também na sua direção, porque você também consegue transitar muito bem entre tipos de gêneros, né? Você fez um documentário muito massa sobre o Planet Hemp, você tem Não é um filme. documentário, hein? É uma ficção. Sim, não, desculpa, é uma cinebiografia, desculpa, eu falei Isso. errado. Uma cinebiografia do Planet Hemp, tem a adaptação de um HQ, você dirige também a segunda temporada de Justiça. Então, assim, você consegue transitar muito bem entre esses elementos. E aí, falando sobre, olhando para a sua carreira, você passa por projetos tão diferentes, né? Como eu disse, cinebiografia, Rio de Sangue, e quando você vai fazer Rio de Sangue, você, hoje, olhando para sua carreira, você se sente hoje um diretor mais, como é que eu posso falar, totalmente já certo do que você queria fazer, você analisou toda a sua estrutura do filme e você, de fato, já sabia desde o início o que você pretendia com Rio de Sangue? Acho que nunca é assim, Sérgio. Acho que nunca é assim, acho que nunca vai ser para mim. Eu acho que você lê um roteiro, aí, pelo menos eu, né? Na minha concepção, assim, eu sou um contador de histórias. Eu leio um roteiro e aí eu sabia que ele era um filme de ação. Sabia que ele era um filme de ação com uma protagonista feminina que tinha um pano de fundo político-social importante e que a gente precisava contar essa história na Amazônia para ela dar certo. Sim. Se a gente fosse para um estúdio e tal, não sei o que, isso não ia funcionar, assim, sabe? Isso era uma coisa que a gente tinha, eu, os produtores executivos, a Simone e o Lucas Vivo da Intro Pictures, assim, isso era um consenso, assim, a gente precisa contar essa história lá. E aí, você tem na cabeça, pô, esse filme para mim ele tem elementos do Sicário. Ah, esse filme para mim ele tem um pé no Rambo. Tinha até um pé no Rambo para mim muitas vezes. Tem uma homenagem ao Rambo, né? Que é o momento em que ela sai da lama, é um pouco de uma homenagem ao Rambo. Tem um Sim. momento que ela se inflige, ela abre o próprio corte, que também é uma coisa meio Rambo, assim.
Então tinha homenagens a filmes que eu adorava e tudo, mas eu acho que eu nunca tenho um filme perfeito na minha cabeça. Isso não acontece, porque o filme ele é feito a várias mãos. Então, muitas vezes, aí você tem um filme na sua cabeça, mas a hora que você vai filmar a cena com aquela atriz, com aquele ator, eles te trazem elementos diferentes que você abarca para dentro, que você fala, putz, ou na fase de ensaio muitas vezes, mas. Então, assim, eu sou muito aberto ao acaso, e eu gosto disso, assim. Eu acho importante isso para o cinema. Eu acho importante para a arte, para mim, enquanto tá vivo mesmo, assim. Eu acho que se eu conseguisse filmar exatamente tudo que tá na minha cabeça, do jeito que tá na minha cabeça, ia perder a graça, talvez, sabe? Então, eu acho que eu trabalho sempre com um guia. Eu tenho um guia na minha cabeça do que é essa cena. Eu tenho um guia de 2 ou 3 planos com os quais essa cena não vive sem. Mas eu tô sempre aberto a receber muita coisa nova na hora de filmar, assim, e adoro isso. E acho que isso ajuda muito. E ajuda num lugar que talvez não seja perceptível para quem está de fora claramente, mas ele ajuda num lugar do filme ter um frescor, assim, o filme ter uma coisa solta, assim, sabe? No Legalize a gente fez muito isso. No Doutrinador eu também, em algumas horas, me permitia. Os filmes de ação, eles te permitem um pouco menos o improviso, principalmente nas cenas de ação, porque é importante você estar bem decupado, é importante você saber. São muitos planos para contar uma história mais complexa, né? Então, pô, como é que você conta que o cara, né, tirou o punhal do bolso, passou para outra, que cortou a corda, que não sei o quê. Tem coisas que são importantes serem narradas mesmo, e aí a criatividade ela diminui um pouco. Mas na hora da dramaturgia, não tem como você não estar aberto ao que os atores vão te trazer, sabe? Assim, não tem como, é sobre isso, assim, o cinema, no final das contas, assim. Então, eu adoraria que eu tivesse mais assim, mas não é assim que acontece. Eu acho que o que eu tenho hoje, e eu já tive e eu tive agora no Rio de Sangue, diferente das coisas que você citou anteriormente, é experiência. Sim. E ela me ajuda muito a, a ter mais jogo de cintura com relação às coisas que podem acontecer, que dão errado eventualmente. Putz, teve um problema, ai, não sei o que, o barco pifou, isso, aquilo. E aí você sabe sair mais rápido dessas enrascadas que a vida te Jogo de traz. cintura, né? Porque você já tem mais bagagem, então fica mais fácil mesmo, assim. E, e a experiência também desse olhar de, putz, isso aqui que esse cara fez é bom, vamos explorar mais isso. Sim. Confiança, sabe? De saber que, ó, eu posso mexer nisso aqui, porque isso aqui vai ficar bom, isso aqui vai dar certo, tal. Então essas coisas são boas, de fato, que a gente vai ganhando com a carreira, né? À medida que a sua carreira vai ficando mais vasta, que você vai trabalhando mais. Mas nunca sei o filme pronto do jeito que ele tá. Eu sou um fã do Spielberg e eu vi um documentário dele que ele fala assim, eu nunca ensaio com os atores antes. Ele não ensaiava antes o texto, nunca. Ele e ele falava assim: Isso é o que me deu sempre um frio na barriga na hora de ir para o set, e é o que me dava vontade de ir para o set. Porque Sim. senão eu acho que eu não ia ter o frio na barriga, então talvez eu não fosse querer fazer assim. No dia que eu vi essa entrevista, eu falei, nossa, que coisa, que inteligente e tal. Eu não me dou ao luxo de nunca ter ouvido os atores lerem aquelas palavras para mim, porque eu ainda acho que eu preciso, pelo menos, escutar elas um pouquinho antes e tal. Mas eu também não gosto de gastar muito antes, sabe? Assim. Levaram minha filha. Preciso saber pra onde. Sei que mataram gente tua lá também. É melhor a gente ir. Trindade, isso aqui é terra de garimpo. Acabou a merenda, seus tanga frouxa. Levanta rápido. Se descobrirem que vocês não são de garimpo, já era. Tem gente que acha que vale mais do que isso aqui. Você falou uma coisa na pergunta anterior que é justamente uma pergunta que eu quero te fazer. Filmar na Amazônia, né? A Amazônia, ela é praticamente um personagem do filme. Ela não está ali só como uma locação, como um cenário.
a Amazônia ali é um personagem do filme. Como é que foi filmar na Amazônia? Eu sei que com certeza você teve diversos desafios. Sim, ela é um. Que bom que você viu ela como um personagem, era para ser mesmo. A gente teve uma preocupação muito grande em retratar aquele lugar e a beleza daquele lugar do jeito que ela é, justamente para trabalhar o contraste disso, né? Então, é nesse cenário lindo que tais atrocidades acontecem, é nesse cenário lindo, né, que a violência também acontece, que outras coisas acontecem, que pessoas amam, sofrem, choram, etc e tal. É, foi um desafio, principalmente as cenas de água são as mais difíceis mesmo, assim. Aquela cena que a personagem da Alice é, fura a barriga do menino na lancha e tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo. Aquela foi super difícil porque era uma lancha muito apertada, muito pequena, cheio de ator, a gente na lancha de trás com vídeo, com câmera, por um Nossa, córregozinho estreito. Então, tem dificuldades físicas mesmo, assim, né, do conforto e da falta dele, dependendo do lugar onde você está filmando. Ao mesmo tempo, tem uma motivação e tem uma coisa que aquela terra te dá, de você estar lá, e de você estar vivendo esse ambiente, que supera qualquer dificuldade, o calor, ou essas coisas. Eu acho que sim. a gente supera essas coisas uma vez que você sabe que, meu, poxa, às 6:30 da tarde você vai olhar aquele pôr do sol lindo, maravilhoso, e sabe, e amanhã você vai acordar nesse lugar lindo de novo. Então acho que a gente acaba superando mesmo. E acho que são dificuldades que eu teria, sei lá, se fosse numa piscina. Trabalhar na água é difícil mesmo, sabe? Tem essas coisas que são assim. A perseguição de carro também foi uma bucha, assim, porque estrada de terra, vai, volta, vem, muda a câmera, comemos poeira, a beça, assim, sabe? Mas, assim, eu fico pensando, pô, dá pra fazer essa cena de perseguição de carro num estúdio, num fundo croma, sem o carro sair de lugar, com painel de LED. Pô, se você me perguntar o que eu prefiro fazer, eu prefiro filmar lá na terra, na Amazônia, do jeito que eu filmei, assim. É muito mais interessante. É mais trabalhoso, mas acho que é muito mais gostoso. Não Para quem queria estar assiste também é muito melhor. posicionado com a tela no fundo, sabe? Eu acho que ainda não, eu ainda não quero ser esse cara. Uma hora você, eu acho, uma hora talvez só sobre isso pra gente fazer, mas eu espero que não. Enquanto tem, a gente aproveita. Nossa, muito. Quem vem de fora acha que o que a gente faz aqui é errado, né? Ninguém anda pra frente sem deixar pegar. Vocês vão me matar também, né? Eu Muito. quero te perguntar, para a gente terminar, sobre a protagonista, né? A Giovanna Antonelli. Ela foge, como a gente já conversou aqui, ela foge um pouco do arquétipo do tradicional herói de ação. Tem elementos, lógico que tem elementos, mas você conseguiu fazer com que ela não ficasse naquele personagem que apanha, 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 apanha e depois dá um golpe no final e ganha. Não. Ela tem toda uma história, toda uma estrutura, a narrativa dela é bem complexa e você conseguiu fazer isso muito bem. É, Esse personagem foi feito para Giovanna Antonelli, você já tinha pensado nela? Eu achei sensacional a atuação dela e a forma como você dirigiu ela. A Patrícia não era a Giovana desde o começo, mas a Giovana foi um dos primeiros nomes que eu pensei quando eu li, porque eu não escrevi o roteiro, né? Eu fui Sim, convidado para fazer o filme. Então, quando o roteiro chegou, ainda não tinha protagonista. Mas a Giovana foi um dos primeiros nomes que eu pensei. E logo de cara, a gente tentou, ela leu o roteiro e adorou o roteiro, e aí a gente se sentou para conversar, assim. E uma das primeiras coisas que eu falei para ela foi: Ó, eu quero te jogar na lama, assim. Eu quero, assim, esquece a Giovana, perua, bonita, maquiada. Não é isso. Quero fazer outra sim. coisa. Ela, não, eu acho isso ótimo, porque eu também já fiz uma delegada e não quero que seja parecida. Eu falei, não, não tem nada a ver com aquela delegada. Nada A, a a ver. Patrícia, a Patrícia não tem cacuete social, a Patrícia não sabe lidar com as pessoas, a Patrícia não sabe lidar com a própria filha. Ela não usa maquiagem, ela não tá nem aí, entendeu? Ela é outro ser humano, assim. Vamos construir esse ser humano junto. E brinquei, falei, vou te jogar na lama, literalmente, assim. E ela Literalmente. falou. Então,
ela abraçou muito a ideia. Ela ficou muito encantada com a possibilidade, sabe? Assim, então, isso foi ótimo, porque se entrega, dá pra ver, né? Tá lá no filme, dá pra ver que ela se entregou e aí isso imprime mesmo, assim, não tem jeito. Muito. A atuação dela foi impecável. Realmente, você assiste o filme e você não consegue enxergar as personagens que ela já fez em novelas e até mesmo a própria delegada que ela já fez e já reprisou o papel da mesma delegada. É um papel totalmente diferente, muito bom. Gustavo, eu quero agradecer por esse tempo, por você ter conversado com a gente aqui do Cine Dendê. Quero lembrar a você que está nos ouvindo e nos assistindo que o filme ele estreia agora em abril, dia 16, então é muito importante que na primeira semana em que o filme estiver em cartaz, você vá, assista, compre seu ingresso, que é muito importante para que o filme continue semana após semana nos cinemas. Isso vale muito a pena assistir, tá? Compre logo o seu ingresso. Gustavo, um prazer falar com você. E eu gostaria de pedir que você fizesse um convite para quem está nos ouvindo, nos assistindo, principalmente aqui o povo de Salvador, aqui da Bahia. Maravilha, prazer foi meu, viu, Sérgio? E pessoal aí do Cine Dendê, vamos ao cinema, vamos contemplar o cinema nacional a partir do dia 16 de abril nos cinemas, Rio de Sangue, espero que vocês gostem. O Sérgio falou, é muito importante, as primeiras semanas são decisivas para um filme. Vamos apoiar o cinema nacional, acho que vocês vão gostar. Últimas palavras.